Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, um podcast feito para quebrar os tabus da medicina. Errei a apresentação do podcast, meu Deus do céu. Começou cedo hoje. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts do podcast. Não, o pessoal tá falando para cortar, eu gosto espontâneo mesmo. E junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabi. Essa parte ele não errou. Inventei, meti um improviso aqui. Que é neonatologista, empreendedora e mãe do Zen. É minha co-host aqui nesse podcast, né, amor? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. A gente vai dar continuidade à nossa série de desconstruir as residências médicas, né? Exato. De várias instituições grandes aqui de São Paulo. E para isso, hoje a gente tem o prazer de receber Bruno Brito, residente de 2º ano de cirurgia geral da USP. USP. Tem que falar USP aqui, não é Faltou USP. você falar, monitor da melhor mentoria de residência médica do Brasil. Exato. Coordenador da Professor da cirurgia do Prova geral na Prática. coordenador da cirurgia do Prova na Prática. Hoje eu tô freestyle, amor. Você entendeu? E ó, não sei se vocês perceberam, para quem tá assistindo no vídeo, a gente teve uma mudança aqui da formação, né, do podcast. A Gabi tá na frente porque o pessoal falou, Bernardo, você tem que malhar menos, você tá ficando muito grande e tá tapando aqui a Gabi. Quem vê pensa, né? Tá gigante. Quem dera, né? Brunão, prazer te receber aqui, mestre. Cara, muito obrigado, é uma honra pra mim estar aqui. Até que enfim, né, deu certo. A residência me segura tanto que não conseguia ter um tempinho assim pra gravar. O hospital te ama demais, Brunão. Exato. E hoje o Bruno falou que vai abrir o jogo aqui da residência, vai falar quem é o R igual, que não presta, quem é o R+, que é filha da mãe, ele falou que vai abrir tudo. Hoje eu decidi me queimar ao vivo. Bora. Pô, Brunão, acho que a gente sempre gosta de começar essa conversa antes de entrar na residência, né, USP, São Paulo, de entender um pouco da escolha da especialidade, né? E a cirurgia é uma especialidade que desperta o interesse de muita gente. Alguns continuam com esse interesse depois de conhecer a especialidade e outros acabam indo para outro caminho. Como é que foi o seu caso? Você já sempre quis? Como é que... Cara, foi uma coisa muito, assim, espontânea, assim, não foi nada muito amarrado. Eu, logo no começo do curso, eu tive contato muito cedo com a cirurgia, já ia para plantões de urgência, de pronto-socorro, e lá eu acabava tendo um contato muito próximo com a cirurgia. Tinha a parte da emergência clínica, que eu acabava acompanhando também, mas a parte cirúrgica me prendia muito mais. E logo nos primeiros plantões, assim, eu entrei em uma cirurgia e daí eu fiquei apaixonado. Tipo assim, eu não queria sair do centro cirúrgico. Era um ambiente que eu me sentia muito bem. E aí foi assim, 1º, 2º, 3º, 4º ano, no 5º ano, no internato eu já tava assim, cirurgia Você teve aquele despertar de desejo lá no início e você foi confirmando essa vontade ao longo da sua formação. Sim. E é legal contar que você não é de São Paulo, né? Eu acho que é legal o pessoal também saber dessa história. Eu sou de Aracaju, fiz faculdade lá mesmo, na minha cidade. Na verdade, eu sou baiano, sou de Salvador. Eu não sabia. Olha isso, Nasci em Salvador. E com 4 anos de idade, eu fui para Aracaju, onde eu morei até vim fazer residência. Fiz faculdade lá, faculdade privada mesmo. Lá na minha cidade só tem 2 faculdades, uma privada e uma pública. Eu fiz na faculdade particular e de lá vim para cá, para São Paulo, para fazer residência. Maravilhoso. Então, não tem nenhum médico na sua família? Eu tenho um tio e um primo médicos, mas... Eles são cirurgiões? Não tem. Não tem cirurgião na família. Não teve nenhuma inspiração de dentro da família. Foi uma coisa que você mesmo foi construindo e provando ao longo da faculdade. Exatamente. Durante o curso que eu fui consolidando essa ideia de ser cirurgião e... É legal que a gente tem aqui no DesconstruCast já passaram todos os exemplos possíveis de inspirações. Exatamente. Desde aqueles que têm pais médicos e que, nossa, só reforçaram o desejo por alguma coisa, porque são bons exemplos. Outros que tiveram pais médicos e por conta da forma como eles lidam com a carreira, quiseram seguir para outro caminho. E também a galera que é órfã aí de pai e mãe médica, que somos nós 3 aqui. Sim. Exato. Não, e interessante, você falou das inspirações, e ao longo do meu curso, eu fui tendo várias inspirações cirúrgicas que me fizeram também consolidar ainda mais essa ideia de ser cirurgião. Eu tive vários professores que até hoje, assim, para mim são referências, e é neles que muitas vezes eu me inspiro no dia a dia, de ser cirurgião, da prática cirúrgica, do cuidado com o doente. Isso muda muito, né, o nosso jogo, assim. Total. A gente que não tem inspiração dentro de casa...
a gente às vezes Acaba acha. buscando fora, né? Exatamente. Sim. E a gente busca e acha, né? Tanto inspirações boas quanto inspirações não tão boas. Sim, Então, eu acho que às vezes você entra em contato também com alguns chefes da faculdade, da Total. residência, enfim, que você sabe que talvez não seja o tipo de medicina que você quer seguir. assim. aquele é o tipo de pessoa que você não quer ser na sua vida profissional. O mau exemplo Exatamente. ensina muito, né? Ensina Eu acho que o mau demais. exemplo ensina, talvez, às vezes, mais do que Até o bom mais. exemplo. Porque machuca, às vezes, você é muito impactado pelo mau exemplo. E aí você fala, cara, eu não quero ser isso aqui. Mas eu acho que uma Verdade. coisa importante da gente falar é que a gente não pode ouvir e ver a situação só com os olhos do mau exemplo. Total. Porque às vezes a pessoa tá naquela, eu gosto muito dessa especialidade, eu me dou muito bem, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mas, pô, a galera, os chefes, né, dessa especialidade dentro da minha faculdade, dentro do meu hospital escola, não são, assim, pessoas que eu gostaria de ser. E tá tudo bem, você não é obrigada a ser a Exatamente. pessoa. Tá tudo bem você gostar da especialidade, continuar no caminho daquela especialidade e olhar outros exemplos. Uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos: prestem atenção nos exemplos bons, ouçam quem tá feliz dentro da profissão, quem gosta daquilo que tá fazendo, porque senão a gente também é influenciado a deixar, a largar, né, abrir mão do nosso sonho por uma coisa que, na verdade, não é bem aquela perspectiva, não é a única perspectiva que existe. Tá tomando decisão baseada naquele microambiente que você vive e, às vezes, você tá deixando de conhecer excelentes exemplos que existem lá fora por conta do... Exatamente. Cara, isso é muito Fechado ali, né? representativo na minha escolha, porque, por exemplo, e pegando já o tema DesconstruCast, eu utilizei várias referências positivas da cirurgia, porque, assim, eu falava que queria fazer cirurgia, as pessoas falavam, você não vai ter vida, você vai, tipo, acordar todo dia 3, 4 horas da manhã, Os estigmas, você né? não vai conseguir viajar, porque você vai ter o paciente que tá lá complicando. E eu tive referências de professores cirurgiões que tinham uma vida muito tranquila, assim, que os caras conseguiam ter qualidade de vida, viver a família, ter os filhos dele ali, E cuidar. aí você viu, opa, peraí, isso aqui é possível, né? Exatamente. Deve ter algum como ali do porquê. E aí você começa não só a olhar que isso é possível, mas a desconstruir o que eles fizeram para ter essa vida, né? Exatamente. A seguir o padrão de sucesso que eles Exatamente. executaram ali na profissão. Exatamente. E eu aposto que tem muito a ver com a forma como eles se relacionam com as pessoas. Totalmente. Eu aposto que, cara, eles devem ser excelentes cirurgiões, tecnicamente, mas só isso não quer dizer, não determina como vai ser a sua vida. Você só bom tecnicamente não te diz aonde você vai chegar. E assim, Total. é muito impactante, né? Quando a gente admira muito uma pessoa pela técnica, e aí, sei lá, do nada você descobre que ela não é bem a pessoa que você imaginava que ela fosse, assim, tipo, o tratamento que ela tem com as pessoas dentro do hospital, com o residente, com o interno. E aí, pô, você olha e fala, cara, essa pessoa é tão boa tecnicamente, ela é tão boa, eu gostaria tanto de ser ela, mas na verdade não. Mas, cara, isso aconteceu comigo na minha Isso formação. aconteceu comigo várias vezes. Eu diria que os 2 cirurgiões que eu mais vi que, assim, tem a melhor mão, tem a melhor capacidade cirúrgica dentro de campo. Esquece a vida fora. Dentro de campo é o cara que, tipo assim, se eu tivesse qualquer problema e eu precisasse chamar exatamente esse cara para resolver esse problema no Era ele que intraoperatório, você ia chamar, né? seriam essas 2 pessoas que estão na minha cabeça. Mas, tirando essa parte técnica, que eles eram supra-sumo, É um desastre. Desastre. eu não gostaria nunca de ter a vida deles. Eu nunca gostaria que eles fossem o cirurgião que acompanhasse, sei lá, algum parente meu no pós ou no pré-operatório. E eu acho que não é só nem ter a vida. É aquela história das soft skills, das people skills, de Sim. novo, né? Que a gente fala aqui o tempo todo, mas que é muito, muito, muito relevante. Porque não adianta, hoje em dia, você ser só bom tecnicamente. Bom tecnicamente, existem muitos. Muitos. Vai muito além. É Não, como isso você ponto se de partida, relaciona né? com as pessoas. Não dá pra não ser bom tecnicamente. Isso aí não é, ai meu Deus, eu sou bom Não tecnicamente, é agora à toa. cadê meu tapete vermelho? E não é à toa que todo mundo tá aqui, né, fazendo residência, estudando. Todos nós aqui dessa mesa, a gente estudou pra caramba, passou em instituição grande, fez residência, se lascou lá os anos que tinha que se lascar, porque a gente quer construir essa nossa habilidade técnica. Mas não é isso que define, né? É o que diz pra onde você vai, o que você vai ser depois que você acabar a residência, acho que tá muito mais relacionado, mais uma vez, na forma como você lida com as pessoas. Acho que esse é a grande chave, assim, do negócio. E uma das qualidades desses chefes que eu falo que admiro bastante é a humildade. É isso. É, assim, uma coisa que move demais em mim é a humildade que eles tinham na forma de reconhecer que muitas vezes não sabiam algumas coisas e eram excelentes profissionais.
E eu acho que, assim, ninguém é bom o suficiente pra ser arrogante. Exatamente. Não dá pra você, tipo, achar que você é, tipo, Melhor que alguém. melhor que alguém e você... Tem uma frase do Mike Tyson, que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, porque a repetição é a mãe de todas as habilidades. Que o Mike Tyson, cara, foi um baita atleta, chegou no topo, ficou multimilionário, só que ele foi perdendo tudo ali porque ele achou que ele era maior do que ele realmente era. E a frase é o seguinte: se você não aprender a ser humilde, a vida vai te ensinar a ser humilde. Porque toda vez que você acha que você alcançou tudo que você podia, toda vez que você acha que você já sabe tudo que você tem que saber, você está deixando ali a oportunidade de evoluir. Se você acha que você já é autossuficiente, se você acha que você não tem mais... É impossível aprender algo que você já julga saber. Então, Exatamente. se você não tiver essa consciência de todo dia melhorar um pouco, tratar bem as pessoas, independente do nível, da função, da remuneração, do cargo, a vida em algum momento vai te puxar o tapete para você lembrar que, ó, você é bom, você é legal, você construiu uma boa carreira, mas olha para essas pessoas aqui, olha para o seu ambiente e volta para a realidade, sabe? Perfeito. Eu acho que esse é um padrão também as pessoas que eu mais admiro hoje são as pessoas que mais são humildes, mesmo tendo conquistado muita coisa. Exatamente. E puxando isso para o mundo cirúrgico, cara, cada paciente que você pega, que você acha que você é o bonzão, vem um paciente complicado, uma cirurgia difícil, aí você questiona. Exato. Aí você põe ali realmente sua habilidade em xeque, né? A cirurgia tá sempre te provando Sempre que você te provando. tem que melhorar. Que você tem coisa que pra evoluir, aprender. que quando você acha que você chegou lá, vem aqui, ó. É. Bruno, é uma pergunta aqui que eu não tinha pensado, acho que a gente nunca fez aqui dentro, mas o quanto você acha que a sua formação, a sua atuação na faculdade, não só o seu estudo, mas a sua forma de lidar com as pessoas te permitiram chegar até uma grande residência aqui em São Paulo? Putz, eu acho que, assim, de forma muito impactante, o networking que eu fiz na faculdade me permitiu estar aqui hoje em São Paulo. Eu pude conhecer, aliás, um dos chefes que eu mais admiro fez residência no IANSP. Olha. Fez residência no IANSP. E aí, muito do diálogo que eu tinha com ele, da relação que eu criei com ele, me permitiu hoje estar aqui em São Paulo. Dicas de estudo, de como ele estudava, dicas das provas, dicas dos serviços. Assim, ó, cara, quando eu passei no IANSP, passei na USP, eu fui conversar diretamente com ele. E aí ele, cara, eu, na sua situação, escolheria ir para a USP, mesmo tendo feito no IANSP. Mas, assim, a sua decisão é a sua decisão, eu tô contigo. Então, assim, muito das minhas relações que eu construí durante a faculdade de networking, assim, me impactaram. Te guiaram ali, né? Me guiaram muito para estar aqui hoje. Acho que de forma 100% E você só pôde impactante. construir essas boas relações, esse bom networking, porque você fazia o dever de casa ali durante a faculdade, né? Sim. Porque senão você não ia ter abertura Não com é esse só chefe. o mínimo necessário, né? Não é exatamente, né? Aquele cara que já chega com a mochilinha já de costas no hospital. Já É deu isso, meu aquilo horário. de fazer o básico é o básico, né? É o ponto de partida. Exatamente. As relações, soft skills, network, isso aí é o que te joga lá na frente. E agora, pra gente entrar nesse assunto de prova de residência, eu tenho um recado aqui importante, que eu esqueci de fazer nosso merchan. Dia 6 de novembro, estão todos convocados para a convocação, né? O nosso evento em que a gente vai revolucionar a forma como você se prepara para as provas de residência em 2023 ou Bernardo 2024. Gaúcho, já ouviu? Eu tô de Tite até nas propagandas. Tô convocando a galera, nossa seleção para preparação. Então, vou deixar um link aqui na descrição para você participar dessa live com a gente. E agora falando de prova de residência, Brunão, que é uma baita dor aqui do pessoal que tá escutando a gente, é um desafio, é um sonho para muita gente vir para uma grande instituição, seja em São Paulo, Nordeste, Sudeste, Sul, enfim, qualquer lugar do Brasil. Como é que foi essa questão da sua preparação? O momento zero, qual foi o momento que você começou ali a olhar para a prova de residência? Bom, o momento zero foi no 5º ano. E aí eu acho que eu comecei a minha preparação da forma que todo mundo começa. Batendo cabeça. Assinei o cursinho mais famoso, comecei a fazer o que todo mundo faz, que é o quê? Tentar dar conta do de todas as cronograma. apostilas. Tentar seguir o cronograma. Ali, meados de março, abril, eu já tava desesperado. Eu achei que você foi longe. Que começa em janeiro, eu achei que você foi longe. Porque eu, com 2 semanas, eu já tava, meu Deus, isso aqui é impossível. Pois é, você conciliar o internato, que muitas vezes é puxado. Eu considero que o meu internato foi muito puxado. E ainda dar conta de um cursinho que entrega um volume gigantesco de conteúdo, para mim, foi praticamente
impraticável. E ainda ter que dar conta de 2 cronogramas, né? Porque o cronograma do seu cursinho era E o diferente do seu internato. Não, Total, e é totalmente. muito louco isso, porque a gente esquece que a vida não para, né? Pra gente estudar pra Total. residência. Nem no Total. R1 e nem no R+. Você não pode Então, ficar assim, doente, você não pode ter um exato. problema na família. não pode Não viajar. tem prova, né? viajar, Não tem prova não pra tem estudar, prova, não tem internar. trabalho pra entregar, plantão pra fazer. Não, a vida é só estar pra residência. E mesmo se fosse assim, eu diria que Que ainda é é uma missão impossível. homérica Aham. dar conta de tudo. Boa. Pois Essa é uma dor que todo mundo começa ali. E aí, como é que Total. foi desenvolvendo isso? Então, aí eu fui percebendo ao longo do ano que essa estratégia de estudo não era eficaz. Cara, eu não vou conseguir atingir um resultado fora da média se eu tô fazendo aquilo que todo mundo faz e eu tô vendo nitidamente ali no meu dia a dia que eu não tá dando certo, não tá dando conta. E aí, eu já no 5º ano, eu já acompanhava o Bernardo nas redes sociais, no Estante Instagram. verde. Estante É. verde. Eu sou raiz, eu sou das antigas Das ali. antigas. Óculos Harry Potter, estante verde. Só que assim, ainda no 5º ano, era uma ideia pra mim muito distante da minha realidade, eu abandonar todas as apostilas e estudar só por questões... Aquele apego, né? O apego. Você fica meio realmente apegado àquela estratégia, né? Já que é isso que todo mundo faz. E aí, no final do ano, eu vi que meu resultado não estava indo tão bem. Aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar a minha estratégia de estudo pro 6º ano, porque senão eu não vou conseguir passar na residência que eu quero. E aí eu decidi realmente apostar nessa estratégia de estudar por metodologias ativas, de fazer questões, revisões que eu não revisava, né? Eu só tentava dar conta das Do apostilas. cronograma. Do cronograma. E aí, no 6º ano, eu realmente decidi mudar a minha visão de preparação. E aí, apliquei na minha preparação o que a gente aplica hoje na mentoria. E aí foi que deu certo, né? Prestei 5 provas, passei nas 5, que eram as 5 que eu queria. Quais Quais foram aí? foram? Tô curiosa. Eu passei na USP, que é o que eu faço hoje, passei em 2º lugar. Passei no IANSP, passei na Unifesp, na Santa Casa e fiquei em 9º lugar no Sul, São Paulo. É só, Tranquilo, só vocês tranquilo, viram, né? Só Tranquilo. não só completou a tríplice coroa ali das Aham. provas, Tríplice mas coroa. também a penta, não sei como é que fala, penta de coroa. Acabei de inventar esse termo aqui. Uma Vamos coisa dar que... uma camisa pro Brunão aí. Cara, Penta de 5 aprovação. aprovações nas maiores instituições de São Paulo, quiçá do Brasil, é É um monstro, né? um E eu acho que monstro. o mais legal, quando você faz um trabalho de educação, de forma, seja através de um Instagram, mentoria, ou enfim. Quando você tem algum poder de influência sobre a pessoa, o mais, vou falar a palavra que vem na cabeça, o mais foda é ver quando alguma pessoa consegue ter mais resultado do que você. O bom educador é aquele que faz os alunos voarem mais alto do que ele jamais chegou na Exatamente vida. Né? isso. Essa é a minha frase Exatamente. clássica. Assim. Exatamente. Então, É isso. quando você vê um cara como o Bruno e tantas outras pessoas que tiveram resultados incríveis em provas que ou às vezes eu não prestei, ou às vezes eu fiz e não tive resultado, você vê que, cara, o negócio não funciona só para mim, Sim. funciona para mais pessoas e as método é pessoas válido, quando né? aplicam em diferentes cenários, com diferentes pontos de partida, elas conseguem chegar além. Então, isso eu acho que é a maior felicidade Ele da vai vida chorar. de quem é educador. Ele vai chorar. Não choro, não. Agora não. Ainda não. Ainda não. Mas, Fica mais um pouquinho. se emendar aqui, mas eu acho que isso é muito legal. Quando você valida, não só para você, mas para outras pessoas e essas outras pessoas. É a validade externa, né? É. Você viu que funciona com você, mas que quando você transpõe para outras pessoas, aquilo... Você consegue replicar, né? E o consegue. Brunão já deu um spoiler, né, de como é que foi essa questão da escolha, né? Porque, parece aquele problema bom, nossa, eu quero ter esse problema. É muito bom, é o nosso objetivo, inclusive aqui dentro da mentoria, que a pessoa tenha a opção de escolher a vaga. Mas quando você tá ali diante da escolha, é uma decisão difícil, né? Muito Porque difícil. não é, eu passei no Hospital Zé das Couves e na USP. Pô, é óbvio que é a USP, mas quando você tem várias instituições ali que tem pontos positivos e negativos, fazer esse para onde eu vou é complicado. E eu queria que você entrasse um pouco mais. Você conversou com o seu chefe, mas o que mais te levou a escolher a USP? Então, quando eu conversei com ele, eu comecei a pôr realmente na balança de forma bem racional, assim, tirar o nome USP da cabeça e realmente colocar na balança Isso é ali muito bom, viu? os pontos positivos e negativos de cada uma delas. E aí eu percebi que hoje a gente sabe que nas especialidades cirúrgicas, quando você quer prestar uma prova de cirurgia geral, você tem que pensar não só na cirurgia geral. Total. Você tem que pensar Mas- no plano de carreira ali que vem depois. Né? Exatamente. E pensar na sua sub, né? Tipo, você vai fazer uma residência cirúrgica no local onde você pretende fazer a sua sub. Não Faz onde você- sentido continuar a formação Sim, no mesmo Exatamente. E a gente sabe que, de certa forma, existe um protecionismo nas grandes instituições, né? Bairrismo total, né?
é muito mais fácil para a instituição aceitar um candidato que já é da casa do que outro de fora. Você já conhece o cara da casa. E né? o cara já é moldado, né? Muito Sim, provavelmente ele ele já já é conhece o moldado, serviço, ele já já conhece conhece, ele já sabe como funciona. toda a rotina ali, ele já tá habituado. E aí chega uma pessoa de fora, vai ser começar do zero, né? Então eu comecei a pensar, poxa, eu pretendo muito fazer cirurgia do aparelho digestivo, gastrocirurgia. E aí tinha o IANSP e a USP, que eu considerava que eram as duas melhores nessa especialidade. E aí eu comecei a pôr na balança, assim, eu gosto muito da parte acadêmica, vocês sabem disso, eu gosto muito da parte de ensino, de educação. E como eu pretendo seguir uma parte acadêmica, acho que a USP talvez me direcione um pouco melhor para essa parte. E foi conversando com esse meu chefe, esse professor meu da faculdade, que ele falou, cara, o IANSP, você vai ter uma excelente formação, mas talvez um pouco na parte acadêmica, de educação, vai deixar a desejar. E aí foi que eu decidi escolher a USP, porque eu pretendo, não sei ainda, mas talvez fazer um mestrado, doutorado, seguir na parte... Já ouvi essa história, hein? Lá em casa, Já né? ouvi essa história e, enfim, Já ouviu mesmo. a vida dá dá uma risada das vezes dos nossos planos. Dos né? nossos planos. Pois é. Mas, cara, uma coisa legal, assim, que eu quero até trazer aqui, que eu fiquei prestando atenção enquanto você falava. 2 pontos, na verdade. O primeiro é a questão do sofrimento com o abandono das apostilas, né? Vocês costumam sofrer com o abandono das apostilas. A gente, agora eu tô falando, representando aqui o que aconteceu comigo, sofre com a falta de resumos coloridos à mão. Então, o que me pegou mais na metodologia ativa foi a falta de resumos coloridos. Se você aí que faz resumo colorido, tá me ouvindo, saiba que tá tudo bem você abandonar suas canetas coloridas e seus resumos. Total, né? Não é isso que vai te trazer sua aprovação. Não, Eu acho um ponto importante. A maior vitória que eu tenho, acho que na minha vida, de mudança de mentalidade e hábitos, foi a Gabi começar a usar o Google Agenda. Porque antes era uma agendinha que ela tinha na mão ali, planner que ela ia rosa. lá, escrevia Todo dia. compromisso, não sei o quê. Aí trocava o plantão, aí risca, aí passa corretivo, amor aí de muda Deus, pra né? outro dia. Não, realmente era muito arcaico. Nossa, na faculdade eu tinha uma professora cirurgiã também, que eu considero uma referência pra mim, mas ela era totalmente antigona, assim, né? Ela tinha uma agendinha que ela tinha as etiquetas dos pacientes que ela tinha que passar a visita no dia seguinte, assim. Então ela ia riscando, assim, e Dando anotando, check, né? assim, o Concluído. check. E a segunda coisa, Brunão, é assim, ok, fiz metodologia ativa, fez mentoria, mas você passou em 5 instituições, independente do cursinho que você tenha escolhido e do quanto, e da sua matrícula na mentoria, você sentou e foi, tipo, horas bumbum de estudo. Nossa, Entendeu? Então, 1% de inspiração e 99% de transpiração. exatamente. É o dia a dia ali que... Nossa, adorei essa frase. Corte, pessoal, por favor. Porque é sério, a galera fica muito preso na ideia de que, não, como é que você fala, amor? É a falsa ideia de que a pessoa tá progresso. Falsa ilusão do progresso, falsa né? O ilusão planejamento, do progresso, né? Porque exatamente. o planejamento, ele gera Não, já me matriculei no cursinho, já tô fazendo o melhor cursinho que tem no mercado. Vou fazer uma mentoria. E aí fica aquela, sabe? Isso aqui, eu espero que isso aqui já me traga resultado. E não é assim que funciona em nada, com nada na sua vida, né? Você pode estar na melhor residência do mundo. Se você não tiver as horas ali de transpiração, talvez a residência não seja tão boa para você quanto ela é pro seu colega que esteja lá. Exatamente. Né? Então, é aquela velha história de você estar fazendo o que todo mundo faz. Hoje em dia, Sair da praticamente, média, né? todo mundo faz o cursinho X e aí acha que se você der conta daquele básico ali que o cursinho propõe, aquilo é suficiente. Só que não. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao mundo. E é isso. Desculpa aí voltar no assunto, mas é que eu fiquei aqui matutando isso, sabe? Boa. Porque... E além dessa dúvida de escolha de especialidade, que é uma coisa que a gente já falou, o Bruno teve uma trajetória ali bem linear, que a gente tem em todos os casos. Da escolha da instituição, acho que tem uma outra grande dúvida que existe daquele, tipo, vou para São Paulo, procurando ali instituições de mais renome, ou fico aqui na minha terra, próximo da minha família, com mais qualidade de vida e continuo a minha carreira aqui. Como é que foi esse processo de decisão, Brunão? Você estava em Aracaju, terra boa... Você chegou a prestar prova lá? Não prestei prova lá. Para mim, isso foi bem claro, assim, porque na minha cidade tem excelentes residências, inclusive tem uma excelente residência de cirurgia geral lá, mas lá ainda deixa a desejar muita parte tecnológica, de recursos mesmo de exame de imagem, até laparoscopia mesmo, que é uma coisa que hoje é o dia a dia da cirurgia, a residência lá deixava a desejar. E aí eu decidi, não vou nem prestar prova aqui, porque... o meu dia a dia precisa de uma coisa que já está sendo realidade em outros lugares e aqui ainda não é.
Então, eu decidi vir para São Paulo só fazer prova aqui, porque realmente na minha cidade isso não era uma realidade ainda. Mas, realmente, existe a parte do networking, né? Que assim como eu fiz na faculdade, você fazer networking na residência é muito importante. Então, assim, se você faz prova, se você faz a sua residência na cidade que você já quer ficar, isso facilita muito o caminho. Porque você já tá ali, né? Você já tá com o seu chefe, você já tá com a galera, já conheceu, e eles naturalmente vão te puxando ali para as equipes. Acaba sendo absorvido ali nas equipes, até na própria instituição onde você fez prova onde você faz a sua residência. E Né? eu acho importante você falar disso, de bater o martelo e saber o que você quer antes de você sair atirando pra tudo quanto é lado. Porque é isso, a galera fala, não, eu quero ir pra um grande centro, eu sei que aqui tem esse defeito, mas daí fala, mas vou prestar, porque vai que eu não passo em outro lugar. Nossa, você criou um Eu problema acho pro que seu eu do esse futuro. é o né? maior, exatamente. Criou um problema pro seu eu do futuro. Eu acho que esse é o maior erro, assim, que a gente comete, sabe? Eu também não queria ficar no meu estado, por N motivos, né? A gente até comentou sobre isso aqui. Enfim, tinha o sonho de fazer residência numa instituição maior, vir para São Paulo ou para alguma outra cidade grande. E eu nem cheguei a me inscrever na prova lá. Porque eu sabia que se eu passasse... Ia ser uma tentação, né? Ia muito. Então, o meu conselho, assim, a minha irmã tá prestando prova agora, no final do ano, e o meu conselho maior para ela é isso. Preste provas, mire nas instituições que você realmente gostaria de ficar. Não sai mirando em tudo como segunda opção, porque se acontecer de você passar na sua segunda opção, ou numa opção que nem é nas suas top 3, aquilo vai te tentar demais. E aí você vai ficar o resto dos seus anos pensando, meu Deus, e se eu tivesse tentado mais um ano? E se eu tivesse ido para onde eu realmente gostaria de ir? Será que eu estaria diferente? Enfim. É um equilíbrio também, só pro pessoal não entrar e falar, não, só vou fazer a minha primeira opção e só serve ela. Né? Não é assim. Coloque ali as opções que você realmente consideraria fazer. Exatamente. A pergunta é muito simples. Eu passando nessa instituição, eu estou satisfeito? Porque respondeu, cara, estou satisfeito. Talvez não seja a minha primeira opção, mas, cara, nem sempre a gente consegue passar na primeira opção. No seu caso, é um caso de exceção. No meu caso também, não era a primeira opção. Não era a primeira opção. Então, estou satisfeito com essa instituição? Ela tem os requisitos? Então, no seu caso, ela tem a videolaparoscopia que eu preciso para exercer? Ela me permite ter depois um acesso à subespecialidade que eu quero fazer, caso eu queira continuar no serviço. Eu tenho uma rotina, um clima bom aqui dentro. É uma localização que eu pretendo ficar ou eventualmente morar depois que acabar a residência. Então, coloca tudo isso na mesa e fala, cara, preenche. Talvez não seja a primeira, talvez não seja a segunda, mas a residência hoje é concorrido, né? Nem sempre a gente consegue garantir que a gente vai passar na nossa primeira opção. Não, quando eu falei primeira opção, é isso. São as instituições que você realmente gostaria de ficar. Da primeira linha ali, exatamente. Né? Não a segunda linha, sabe? Tipo assim, na falta disso, na falta de tu, vai tu mesmo. Não sei qual é o hospital, mas tem uma prova aqui, vou prestar e se não sobrar nada... Não dá pra ser o pode ser, né? É aquela história do, porque vai que eu não passo. Vai que eu... Sim, você não passa, você vai, a gente faz mais um ano, dá uma estudada, mais um pouco, tá. E eu costumo falar, cara, se você tem dúvida, se você realmente quer aquela instituição, na residência de cirurgia ainda mais, não vale a pena você ter essa dúvida. Porque, cara, vários momentos, você estando na instituição que você gostaria, você costuma questionar, caraca, será que era aqui mesmo que eu queria estar? Então, se você já começa em dúvida, putz, a rotina vai te quebrar ali no meio. Você começou totalmente errado. E já que a gente tá falando de rotina, ok, escolhemos a USP, escolhemos São Paulo, escolheu vir pra cá. Como que foi esse primeiro mês ali de residência, Brunão? Putz, é difícil. Só o próprio fato de... é difícil. Ele quase soltou. Cara, foi foda. Foi foda. Em outras palavras, foi foda. Cara, só o fato de você morar... Eu nunca tinha morado sozinho, né? Eu sempre morei com a minha mãe. E morar sozinho, você começar a fazer sua própria comida, lavar a louça. Não tem os gnomos, né, cara? Que arrumam a casa, que aparecem você chega em um passe de mágica, tá tudo arrumadinho. Cara, é difícil. Eu passei por uma fase de adaptação, mas eu já gostava muito de São Paulo. Eu tenho um tio que mora aqui. Então, tem uma família, tem um contato, assim, né? Um ponto de apoio, encontro, né? De apoio da família. E aí, acabou facilitando de certa forma. Mas com certeza, foi um desafio, assim, no começo. Nos primeiros meses, foi
Foi Eu acho que o pesado. primeiro mês ele é, tipo, É. homérico, assim, pra todo mundo, né? Principalmente se você tem uma mudança muito drástica de realidade, de cidade, de tudo. Porque o meu primeiro mês também eu fico lembrando, às vezes eu falo, Nossa. cara, como pode tanto sofrimento Tanto num mês só? sofrimento, Total. Ai, E Deus. dentro da residência, Brunão, como é que foi esse primeiro mês? Chegada a um serviço gigante. Vocês são quantos residentes lá? No meu ano eram 48, agora são 24 por ano. 48 só R1s. 48 R1s. Caraca. Você nem conhece todos eles ainda, eu acho. Mas também você não esteve presencialmente com Acabando a todos eles residência. ainda. Até o meio, a final do R1 tinha R igual o meu, que eu não conhecia. Assim, nunca tinha passado presencialmente, assim, Aham. alguma... A gente chama Não, as panelas lá. E eu acho legal que as panelinhas, As né? panelas. Eu acho engraçado porque eu tinha essa visão, né? Antes de entrar na USP, eu tinha essa visão de que, nossa, mas é muito residente. Não deve sobrar trabalho. Não deve ter trabalho pra deve todo ter mundo. Na verdade, sobra. falta Faltaria falta mão residente de obra. ainda. Falta mão de obra, exatamente. É que é o maior complexo da América Da Latina. América Então, são vários institutos que a gente acaba rodando em simultâneo, assim, e o serviço não para, né? E aí, aterrissou lá na USP. E aí, como é que foi, cara? Eu quero tentar traduzir o sentimento da primeira semana de residência ali, de tudo novo, sistema, fluxo, hospital, cirurgia rolando, pau quebrando, o R2 já falando, ó, o Se primeiro vira você aí. viu, o segundo você faz, o terceiro você ensina. Cara, perdido. Perdido total. Não conhecia o sistema lá de informática, não conhecia o próprio prédio, que se você anda uma vez pelo HC, você Não, impossível. Até Engraçado hoje eu que- acho que eu não sei andar direito pelo HC. Engraçado que eu fui uma semana antes pra conhecer, assim, o prédio, tudo, né? Já tinha um colega meu que fazia O residência Instituto lá. Central. Eu fui só no Instituto Central. Eu caminhei 10 quilômetros, marcou no relógio, caminhei 10 quilômetros no Instituto Central. E aí, tipo, eu já não sabia mais onde é que eu tava. Tava né? longe, Aí já né, no final. Não, e é muito grande. É muito É grande. imenso. É E imenso. aí, às vezes, você tá lá na sua primeira semana de residência, o cara vai levar isso aqui em tal lugar. Putz, demorava uma hora pra chegar lá. Porque saía perguntando, me perdia. Tudo é mais difícil, Tudo né? é difícil. Tudo vira como se fosse uma maratona no primeiro mês. Você vai fazer um pequeno trabalho, é um trabalho É um esforço gigantesco. gigante. Com o passar do tempo, você vai e acaba pegando as artimanhas ali do dia a dia, Vai da se rotina. localizando. Vai se né? localizando e acaba ficando mais Vai fácil. entendendo os caminhos ali Mas eu acho que dentro. a primeira semana não traduz muito o que você quer que ele te diga. Eu sei o que você quer que ele te diga, como essa sensação de, meu Deus do céu. Não, mas é porque... Mas Mas é. Por a que que eu tô- primeira semana a gente fica muito deslumbrado também, né? É, Sim, tá Você acaba fica- compensando, né? Exatamente. Acaba compensando. É muito, você fica muito assim, E que bom, né? caraca. Porque senão seria desesperador, né? Sim. Porque eu lembro que eu olhava assim, sei lá, governo de São Paulo, eu olhava na folha de prescrição. Eu olhava aquilo, governo de São Paulo, eu falava, gente, eu não acredito que eu Que eu tô tô aqui. aqui. Eu tô aqui mesmo, olha aqui, governo de São Paulo. Então, eu acho que você acaba compensando as De coisas. certa forma, as isso bagunças. acaba Balanceando. compensando as intempéries da primeira semana que do primeiro bom. mês. É. E que bom, porque eu acho que isso lembra a gente. E essa é uma coisa que eu tentava relembrar, assim, ao longo tanto da minha residência de pediatria quanto da residência de neo. Que, cara, eu lutei muito, eu sonhei muito com isso aqui. Tá difícil, ok, vamos lá. Para, respira, né? Vamos dar uma descansada, vamos dar uma desacelerada à medida do possível. Mas a gente sonha muito, né, em estar naquele lugar. Total, Então, meio né? que você precisa relembrar isso, assim, às vezes, ao longo da sua residência. Engraçado, na primeira semana de residência, eu aluguei um apartamento próximo a uma estação de metrô, né? Que aí já dava no metrô Clínicas, que é o do HC. E aí eu acordava cedão, assim, pegava o metrô junto com a massa, assim, a galera, 6 horas da manhã, todo mundo o metrô bombando. Eu me sentia, tipo, um trabalhador paulista. Vamos lá, então vamos lá. Tô na raça aqui. Pra Vamos cima. nessa. Cara, é exatamente É. assim. É exatamente assim. E, Brunão, conta pro pessoal que tá ouvindo a gente, como que é a rotina dentro de um primeiro ano de residência cirúrgica na USP? Cara, onde vocês rodam, como funcionam os estágios, como vocês se dividem? Traz um overview ali pra galera. Então, como eu falei, são 48 residentes, né? No meu ano eram 48, dividido em 12 estágios. Então, a gente divide em panelas de 4 pessoas. Então, 12 panelas de 4 pessoas. E aí, cada mês você passa em um estágio diferente. Os estágios do primeiro ano são muito heterogêneos. Existem estágios muito pesados, existem estágios muito tranquilos. A gente tem 2 estágios muito tranquilos na residência no primeiro ano, que é o estágio de anatomia e o estágio de técnica cirúrgica, que eu acho que é um diferencial Que do HC que não demais! tem em outros Muito lugares. bom. Geralmente, isso acaba sendo incluído
em outros estágios nas outras instituições. E como tipo, que a mais, né? funciona? A mais. Como que funciona? É muito legal. São 2 estágios que estão na faculdade de medicina, não é dentro do hospital, é na faculdade. E a gente acaba, no estágio de técnica cirúrgica, a gente acaba operando animais de experimento, então geralmente é porquinho, a gente opera porco. E no estágio de anatomia, a gente vai para o SVO, para dissecar cadáver. Então a gente acaba tendo a visão prática ali da anatomia, Nossa, que tem a massa. parte teórica, né, as aulas, e tem a parte prática de dissecção de cadáveres. Porque você estuda anatomia lá no início da faculdade, né? faculdade. Segundo e terceiro período. aham. Aí você passa, óbvio, você vai estudando, você vai reforçando, mas você não para em nenhum momento, cara. Agora eu vou reforçar essa base aqui de forma intensa. E aí eles proporcionam esse momento. Cara, Pô, achei muito legal. demais. Achei E aí, demais. assim, pra mim foram os 2 melhores estágios disparados, tanto em carga horária, que eram bem mais tranquilos, mas também em conhecimento foi um dos os que eu mais aprendi. Inclusive, o estágio de anatomia é sensacional. O estágio de anatomia do HC. Esse é um diferencial também, né? Total. diferencial. Total. E um dos motivos de eu ter escolhido lá também é essa parte acadêmica, que é muito forte, né? E aí, assim, tem esses 2 muito leves e tem vários muito pesados. Tem o estágio da vascular, que é bem pesado, para o Clássico. R1, clássico. Sempre Sempre. vascular é pesado. Bernardo nunca vi. tem pesadelo com o estágio dele da Nossa, cara, vascular eu, às até vezes hoje. acordo à noite, tipo assim, eu acho que eu tenho que trocar um Trocar um curativo aqui. Aí eu tô lá Curativo no pé da Gabi, assim, tipo, enfaixando ali com o cobertor. Olha as coisas que o Bernardo fala, gente. Ai, amor, peraí. Cara, isso causa verdadeiros pesadelos no R1, cara. Pesadelo. A vascular é um verdadeiro pesadelo no R1. Ai, Aí Deus. sim, tem a vascular, que é muito pesado. Tem a CI, que é a cirurgia infantil, que é bem pesado também. A gente, assim, chegava perto de 100, 110 horas Imagina, semanais. é tão tranquilo. É. Transplante hepático toda Nossa. semana, hérnia diafragmática toda semana. Saudade, né, Bruno? O Bruno falou que agora ele vai pedir pra ter 6 meses de estágio. desse Atresia agora no R2. de Passagem. esôfago É. surpresa da madrugada, Assim, bora, clássica. vamos lá. É. Reabordagem do TX aí que complicou. Cara, era pesada. A CI era muito puxado. E a gente ficava de plantão, assim. A gente fazia 36 por 12, 40 horas às vezes por 12. Só Era- pra fazer um parênteses aqui, eu não sei se você sabe, amor. Provavelmente você sabe, porque eu já devo ter te falado, mas eu e o Brunão, a gente já tinha se visto lá dentro do Instituto da Criança, que é onde Verdade. é o estágio da cirurgia infantil, antes da gente saber. Ah, Porque legal. eles rodam, a gente tem uma UTI na NEL, que é uma UTI cirúrgica, né? Só de paciente neonatológico cirúrgico. Então, o pessoal da cirurgia vai passar Passa visita, com os visita lá. residentes, com os internos, toda terça e sexta, Aham. né? De manhã, Passa com o gente de professor. jalequinho, professor titular. Exatamente. E aí, a Clássico. gente, que é a equipe da UTI mesmo, a gente meio que faz uma discussão entre nós que estamos cuidando do paciente naquele momento, né, no pós-operatório, ou às vezes Uhum. no pré-operatório, com a equipe cirúrgica. Então, isso também eu acho que é um diferencial, assim, eu nunca tinha tido esse tipo de experiência em outro local. Acho que é muito, muito enriquecedor mesmo, né? Você discutir Demais. com a equipe cirúrgica. Então, por exemplo, a gente às vezes acha que o paciente tá tendo alguma complicação e aí fica naquela, mas eu não entendo da cirurgia, eu não entendo da técnica, do que foi feito. Então, você vai lá beira-leito, o pessoal examina o paciente beira-leito e fala, não, gente, isso aqui não é Faz parte isso, do faz parte, pós-operatório. ou então, não é isso, pense em outra coisa, porque Uhum. daqui não é. Então, é muito, acho que o paciente acaba ganhando muito demais, rico, né? né? Muito Muito rico, legal. muito. Esse ambiente é muito bom. E, Brunão, você falou aqui dos estágios, então roda em diferentes especialidades, alguns mais puxados, alguns mais leves. E eu sei que não tem como a gente falar o que é o dia padrão, porque isso varia muito de acordo com aonde você está rodando. Mas de uma forma geral, assim, como que é o dia padrão do residente de cirurgia da USP? Então, mais ou menos que horas ele chega, o que ele faz durante o dia, como que é, o que é esperado dele, o que não é esperado, como funciona a relação com os R+, os chefes, como é que funciona um dia padrão do residente de cirurgia da USP? Bom, normalmente é assim, é aquilo, né? Cada estágio tem uma rotina diferente, mas normalmente ou a gente tem uma rotina de centro cirúrgico ou uma rotina de enfermaria ambulatório. Normalmente é isso. E aí tem estágios que são mistos, né? Você acaba tendo, de manhã chega, vai evoluir os pacientes na enfermaria, depois passa no ambulatório, se tiver cirurgia à tarde, vai para cirurgia à tarde. Uhum. E tem estágio que é só plantão. Tem mês que é só plantão por plantão, plantão. Então, assim, é tipo, de segunda a sexta plantão horizontal dia ou horizontal noite e final de semana, às vezes, 24. E aí, no HC, tem muito uma rotina de cada residente de cada ano ter uma função, normalmente. Por exemplo, no pronto-socorro, tem os procedimentos do R1, tem os procedimentos do R2, tem as cirurgias do R1, tem as cirurgias do R2, do R3, assim do mesmo R4. também. E a gente acaba rodando, por exemplo, no pronto-socorro com os residentes da cirurgia geral avançada.
Então tem o R3 da geral avançada, tem o R4 da geral avançada, que são como se fossem os chefinhos, assim, né, da gente no plantão. E os R1s e R2 acabam atendendo o que chega. É a porta com a emergência, os águias, que o HC recebe muito Muito. transporte aeromédico, helicóptero, os traumas que tem ao redor da Grande São Paulo. E aí, cada residente de cada ano tem sua função. Normalmente, quem comanda o atendimento ao trauma é o R2, o R1 acaba auxiliando e o R3 fica supervisionando, assim, né? É basicamente isso. E o volume cirúrgico no R1, como é que é? O volume cirúrgico, tanto no R1 como no R2, são baixos. Assim, comparado com outras instituições de grande volume, eu considero que é um volume baixo, às custas de ter um pouco mais de técnica cirúrgica, de parte mais teórica mesmo. A gente ganha muita mão de pronto-socorro, de atendimento de urgência, de trauma e abdômen agudo, mas a parte cirúrgica mesmo acaba deixando um pouco a desejar nessa parte. Exatamente. Eu acho que quando você escolhe uma residência de cirurgia, existem 2 caminhos e você não pode ter o melhor de 2 mundos. Ou você vai ter uma residência em que você vai ter um volume muito maior, mas às custas, às vezes, menos recurso, menos formação acadêmica, menos acesso à subespecialidade, e outra em que você vai ter essa parte, vamos dizer assim, mais completa, mas o padrão hoje, e é um caminho sem volta, eu não acho que isso vai evoluir, é que o residente tem acesso a procedimentos mais complexos conforme ele vai se graduando, né? Sim. Vai evoluindo. Hoje, é muito incomum que o residente de primeiro ano sai fazendo lá uma colectomia total e anastomose. Isso normalmente é um procedimento, e ainda mais com a chegada da vídeo, em que a gente está cada vez mais indicando procedimentos minimamente invasivos, a tendência é que isso fique com o residente mais graduado, o R2, o R3, principalmente o R3 ali da subespecialidade, ou agora do acesso direto, né? Que A agora curva vai de até 3 anos. aprendizado está cada dia maior, né? Exatamente. Então, é ter essa expectativa, cara. Num grande centro em São Paulo, então, isso que você está falando da USP é a mesma coisa que acontece no IANSP, existem os procedimentos separados ali. Então, cara, o que é o procedimento do R1? Ah, é o apêndice aberto, é a hernia inguinal, hernia umbilical. Hernia umbilical, são as cirurgias orificiais, pequenos procedimentos, então, lipoma, essas coisas assim, aquelas ambulatoriais ali que existem normalmente. Pequenas cirurgias. Exato. Então, existe essa divisão. O R2, ele começa a fazer as CVLs, as vesículas, o apêndice vídeo. A gente tinha um ponto que no plantão, no R2, lá no PS do IANSP, não é um porta aberta, mas quando você estava de plantão no R2, você não, à noite não tinha o R3 e o R4, era você e o chefe. Então, tudo que chegasse era seu. Então, chegou lá, uma laparou, uma esofagé, já rolou. O R2 fazia uma esofagectomia de urgência ali, por perfuração, é óbvio, é a raridade, né? Não é uma coisa que chega todo dia. Mas existe esse critério de que, cara, o que chegar ali, então, laparou, colectomia, você acaba fazendo algumas na urgência no R2 por conta dessa questão do plantão. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes você vai chegar na residência, vai ter a expectativa, nossa, eu vou operar pra caramba lá no HC, um hospital gigante. E, cara, existe uma curva, existe uma fila de espera ali pra cirurgia. E você vai conquistando seu espaço aos poucos, né? Se o chefe, ele sente que você não tem nenhum interesse, você também não vai ganhar o procedimento. Exato. Normalmente, os chefes, quando a gente entrava em cirurgia, eles costumavam fazer uma mini arguição, assim, do caso. Perguntar se você realmente conhecia o caso, se você atendeu corretamente, se você perguntou as coisas que tinha que perguntar. O que você pretende fazer. O que é que pretende fazer. E aí, isso era meio que um pré-requisito para você realmente operar o paciente. Então, e você sabia disso já? Antes de entrar, você já sabia que o volume não era tão alto. Isso é importante também, né? Eu perguntei sabendo já da resposta. Mas é porque isso é muito importante. Você já saber entrar no seu serviço de escolha sabendo o que tem, né? Não só de ponto forte. Porque ponto forte é fácil. A gente se conta, fica feliz fácil. Mas tem que saber também o que tem de ponto negativo. Para quando acontecer, você não ficar naquela, tipo, putz, deveria ter escolhido um lugar que operasse mais, deveria ter escolhido um lugar que tivesse mais dessa especialidade. Então, você já entra meio que direcionado, assim, sabendo aquilo que vai chega com a faltar. expectativa baixa. Exatamente. O segredo da vida é baixa expectativa e bom humor, como diria a Exatamente. não é mesmo? E falando em expectativa, como é que era o clima entre os residentes ali? Cara, muito bom. Assim, o clima tanto entre R iguais e R+, eu nunca tive problema. Até hoje, assim. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque, cara, você tá ferrado, você tá trabalhando pra caramba, você tá num ambiente clima... novo, que te desafia. Se você não tiver que lidar com, vamos dizer assim, pessoas difíceis e um clima mais hostil, sua vida
piora muito. Tudo cara. complica, tudo complica. Boa. E, em paralelo a isso, o Brunão também escolheu fazer um trabalho adicional. Ele falou, cara, eu tô trabalhando um pouco aqui no HC, tá de tranquilo, boa. vou me tornar monitor do Mentoria Residência. Conta aí, Brunão, como é que foi essa experiência? Cara, E não tá é... sendo, né? Porque até agora ele não foi demitido. Né? Até agora não. Amanhã eu não sei, né? Quem sabe o RH não te liga, né? Na zoeira. Jamais. Cara, foi um desafio muito legal, assim, porque, como eu falei, eu sempre gostei da parte de educação, né? E isso, de certa forma, me atrelou à parte de educação. A parte da mentoria é uma parte que eu faço por prazer, né? Eu nem considero trabalho. Esse ano está sendo um trabalho um pouco maior para mim por causa da preparação em paralelo com a mentoria. Mas no R1, cara, era o meu momento de lazer muitas vezes. Eu tá ali, tipo, nas reuniões... Você não é a primeira pessoa que fala isso, né? Exatamente. Era, tipo, o momento que eu tinha tranquilo em casa, cara, eu vou ter uma live agora com os mentorados, eu tô super animado. Aí era um boost isso na minha rotina. A mentoria era... E eu considero que para você, tipo, se destacar, você tem que ter alguma coisa a mais do que o padrão. do que o padrão. Fazer uma coisa diferente, né? Aquele trabalho depois do trabalho, né? E querendo ou não, estando ali, você tá treinando outras habilidades, né? Nossa, então, relacionamento total. com pessoas, você tem que estudar outros assuntos além da medicina, você tem que treinar sua oratória, sua capacidade de persuasão, sua fala, sua comunicação. Então, tudo isso acaba, querendo ou não, de forma indireta, te ajudando também no seu trabalho, né? Porque demais. O nosso trabalho como médicos é o tempo inteiro convencer pessoas a fazer alguma coisa. Sim. No final do dia é isso que a gente faz. Uhum. A gente atende um paciente, então, cara, a gente tem que convencer essa pessoa que é importante ela ser submetida ao procedimento tal, porque isso vai beneficiar ela, e tomar decisão e trabalhar em equipe. Sim. Então, no final do dia, a nossa capacidade de comunicar, ela é diretamente proporcional ao resultado que a gente vai ter das nossas ações. Porque se você não consegue fazer com que as pessoas te ouçam e façam aquilo que você julga certo, não adianta, você pode ter a maior certeza absoluta. Se você não tem as pessoas ao seu lado para te ajudar, você não consegue fazer nada sozinho. É aquela velha história, né? De que comunicar vai muito além de falar. Comunicar é você se fazer compreender, comunicar... Exatamente, comunicar é você mover as pessoas com você. Então, acho que a mentoria, na vida de todo mundo, de todo mundo que já veio aqui, pelo menos, meio que teve esse papel, assim. E embora não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. A mentoria... Pra mim, foi, tipo assim, superar a timidez. Mudou mesmo. Inclusive, a gente viu lá na festa da firma, né? Ganha um apelido aí. Pra quem não conhece. Batizado da medicina, Bruno Blend. Quem criou foi o Bruno. E não só isso, né? Acho que também trouxe pra ele o título de melhor professor de cirurgia geral que os alunos já viram, né? Exato. Na história. E aí, agora fazendo um merchan do Bruno, ele tem uma das melhores didáticas que eu já vi para passar conteúdo adiante. Exatamente. Obrigado. Porque eu acho que quando a forma de você avaliar o trabalho de uma pessoa é quando o que ela faz se parece muito fácil. Então, quando você está explicando alguma coisa de cirurgia, parece muito fácil. E isso é diretamente proporcional ao quanto você domina alguma coisa. Exatamente isso. E as pessoas, todo mundo que teve aula com ele no PNP, falava, nossa, mas ele tem uma linha de raciocínio que parece tão óbvio. Tudo parece tão óbvio que dá vontade de você ir lá e estudar um negócio, sabe? Então, acho que torna fácil difícil, né? Eu acho que esse é o papel do professor. Viu, eu enxergo muito a parte do professor como isso, exatamente isso. É você tornar, descomplicar mesmo o assunto. Não adianta você passar de uma forma difícil para mostrar que você sabe muito, mas você não se fez ser compreendido. O aluno saiu... A gente tem vários professores assim, né? Tem aqueles caras que têm poço de conhecimento, são pós-doutorado, não sei o quê. E o cara tá lá... Não consegue passar. O cara não consegue descer para a linha do aluno. O cara não consegue transmitir esse raciocínio adiante. E, Brunão, você comentou aqui um ponto que era até um dos tópicos que eu tinha trazido para a conversa, mas agora você já levantou a bola. Que é a prova de R+, né, cara? Que, às vezes, a gente tem uma visão, seja sub ou superestimada. Como é que tá sendo esse desafio de preparação para R+, cara? Cara, tá bizarro. Tá bizarro. Cara, tipo assim, ele não... sem falar ali. Tipo assim, tá bizarro. Tá bizarro, cara. Porque, assim, esse ano, a gente até tinha batido um papo bem legal sobre isso. É meu papel de terapeuta, às vezes, né? De terapeuta. Eu me propus alguns desafios que, para mim, eram barreiras muito grandes. Como, por exemplo, a produção de conteúdo digital.
Eu abri meu Instagram para produzir conteúdo para além da medicina, para mentoria. Um salve pra Emily ali, né? Que adora. Salve pra Emily. Um abraço. Pra quem não Os sabe, gringos, gente. Eu me escovando ali, vendo a mensagem da Emily ali. Ó, A Bruno, tem rio Emily- seu hoje. A Emily é uma das pessoas mais importantes desse rolê. Ela é nossa social media. Inclusive, é a social media do DesconstruCast. Exato. É isso Então, aí. ela Beijo que pra Emily. cuida de toda essa parte. Mi, um beijão pra Beijão, você. Emily. Mas o povo fica apavorado quando você manda mensagem. Bom, mas é isso, assim, eu quebrei essa barreira, esse gelo que eu tinha de dar as caras mesmo na rede social, de produzir conteúdo, de fazer posts ali frequentemente. E, em paralelo a isso, tinha a mentoria, tem o PNP, e aí a preparação para residência. O PNP. Opa, PNP. Ô, PNP. Cara, tudo isso em paralelo com a residência de cirurgia geral. Então, assim, de verdade, ainda está sendo muito difícil conciliar tudo isso. Tanto que eu considero ainda fortemente, caso eu não passe esse ano, de parar um ano, de ficar um ano estudando ali, tranquilo, me dedicando mais à mentoria, para poder realmente dar aquela desacelerada. Não, E é você falou importante só de também, né? trabalho, mas Sim. em paralelo a isso, você ainda tem o seu relacionamento, a sua Nossa, casa, a sua família, Aham. sua vida social, Que é a sua aquilo, a vida saúde não para, mental. A vida não, Não para. para pra você se preparar ou pra você, enfim, né, fazer Exatamente. qualquer coisa. Inclusive, recomendo que todos assistam um podcast que a gente gravou sobre burnout, né? Que é o último Super, podcast que tá último disponível. podcast. Último não, né? Porque agora já tem mais um quando a gente solta esse episódio, É. mas é o episódio número 18 Com a Kelly, isso. Tá muito E legal. vale a pena demais, é uma conversa fundamental, assim. Excelente. Acho que a gente tem que relembrar esse assunto em vários momentos da nossa vida, né? Com E certeza. uma última pergunta aqui da rotina, Brunão. O que muda do R1 pro R2 ali na USP? O que muda de estágio? O que muda de carga horária, de responsabilidade? O que você sentiu aí? Cara, eu senti assim, a carga horária praticamente não muda. É praticamente a mesma coisa. Como eu falei, os estágios são muito heterogêneos, tanto no R1 como no R2. O que muda realmente é a responsabilidade, que normalmente no PS, nós agora somos os responsáveis pelos R1s e pelos internos. Então, assim, tudo que o R1 faz, normalmente ele atende o caso, discute com a gente orienta a conduta, e aí tudo passa pela gente, tudo passa pelos R2. E passa também a questão é mais a responsabilidade mesmo, assim, o que muda, a maior parte é a responsabilidade. A grande diferença do R1 para R2 é o grau de responsabilidade que você entrega ali no seu plantão. Porque agora você não só faz, você não só executa, mas você é responsável por checar se a E execução... responsabilidade cansa, né, cara? Nossa. Porque, Cara, tipo assim, mentalmente É cansa. carga mentalmente mental, cansativo. carga mental, É. é isso. É porque isso. no R1, cara, você sabe que, cara, no final, você tem a responsabilidade, você tem responsabilidade, mas normalmente vai ter sempre alguém supervisionando aquilo que você Sim. faz. No R2, você já tá supervisionando alguém. Sim. Então, tipo assim, você já é responsável não só por você, mas também pelo que outra pessoa está fazendo. Exato. Exatamente. E isso cansa, cara. E, cara, na cabeça do chefe, por exemplo, ele não tá, tipo, chateado com o R1 porque ele fez uma coisa errada. Ele tá chateado com o o R2 porque que não supervisionou de cobrou, forma exato. correta. Exatamente. Então, assim, você tem que ficar atento ao que você faz. Então, assim, eu fico ao tempo todo, assim, me policiando para realmente estar tomando uma conduta correta. E ao mesmo tempo que eu tô me policiando, eu tô policiando outra pessoa. O R1 também. Então, por exemplo, a gente vai fazer um procedimento. Vai drenar um tórax. O R1 nunca drenou um tórax. Se eu não orientar ele da forma correta... Se der algum problema, se der algum alguma BO, complicação já era. nesse tórax, a responsabilidade não é do R1. É sua, Exatamente. que tava ali orientando, supervisionando. É isso aí. Tiveram vários casos, assim, né, na residência, né? Então, tipo assim, no R1, às vezes, sei lá, a gente foi fazer um procedimento, foi fazer, sei lá, acho que uma tórax sem tese. Aí, puta, virou um pneumotórax. Aí eu fiquei me sentindo super mal, só que eu vi que o meu R2 estava se sentindo mais mal do que eu. Uhum. Porque, tipo, Uhum. teoricamente, Orientação dele. a responsabilidade seria dele, de orientar a entrada da agulha, etc. Isso acontece muito. E é uma coisa que a gente não tá muito preparado para isso, né? Porque a gente tá no R1 ali, às vezes só sobrevivendo. Aí você vira R2, puta, beleza, acabaram meus problemas. Não. Agora você ganhou mais um. E, É cara, isso. eu acho que isso também vai muito assim, ó. É uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Precisa ser da pessoa. Não só porque você tá na residência. Mas por que eu tô falando isso? Tem muita gente que entra no R+, e pensa, pronto, agora eu só Agora acabou. Vazei. Tchau. Agora eu só É nóis. mando. Agora eu só mando a pessoa que execute. E, cara, não é assim. Não tenha esse pensamento. Demais. A responsabilidade, ela não é do seu R1. A responsabilidade, ela é muito mais sua Muito mais. do que do seu R1.
né? Você ainda é o responsável pelo paciente. Até porque quando E der agora problema, o chefe vai cobrar de você. E Então, agora você já é se responsável. prepare para isso. Exatamente. Acho que isso também a Exatamente. gente tem que ter pra tudo na vida, assim, Uhum. sabe? De assumir a responsabilidade, de assumir a bronca, de pegar a pessoa pela mão e falar, cara, bora. Vamos juntos. Estamos juntos nessa. Não é assim. Não existe isso de eu sou melhor que você porque eu tô um ano na sua frente, né? Acho que é muito... Cara, e uma coisa que a eu gente- senti que fez muita diferença em aliviar essa carga mental, assim, era realmente dividir a responsabilidade. Total. Isso. Às vezes, cara, pra mim, para o R2, é muito difícil você discutir pau a pau com o R1. Assim, cara, eu várias vezes na minha rotina chegar, cara, realmente eu não sei, o que é que você acha? Isso é bom, Com o cara. R1. E aí, tipo, às vezes o R1 me ensinava. E tá E tudo às vezes bem. ele tava vendo É. uma coisa que você não tava vendo. Exato, exato. E às vezes, cara, os dois não sabiam, mas os dois É. inseguros é melhor do que um só Aham. inseguro. E aí, cara, quando você divide a responsabilidade, fica tudo mais leve. Sim. Fica tudo mais tranquilo. Muito bom. Bruno, caminhando aqui para a reta final, eu queria te fazer uma pergunta que é super importante, que é, se você pudesse excluir um chefe do seu serviço, qual nome seria? Não, verdade. Sabendo que automaticamente eu vou ser excluído do Aqui, serviço. deixa eu te falar. Ele veio pensando nessa piada no caminho todo. Sim. Ele veio pensando nessa piada no caminho todo, juro Não, por mas Deus. brincadeira. Se você fosse fazer alguma coisa diferente, o que você teria feito diferente nesses 2 anos de residência? Cara, nunca parei pra pensar nisso. Então responde aí ao vivaço. Ao vivaço. Toma essa. Cara, eu acho que talvez eu teria, produzindo um pouco mais de conteúdo científico mesmo. Eu acho que eu produzi pouca ciência durante a residência, queria ter feito mais isso. Teria ido um pouco mais a congressos, que eu não fui a nenhum congresso durante a residência. E acho que é isso, assim. Resumindo, ele queria ter feito mitose dele mesmo. Exato. Né? Ter A dois cobrança, Brunos. ela nunca para, né? Nunca Você- para. Por mais que você entregue alguma Não, coisa, mas- sempre fica faltando. Sim. Mas eu queria ter feito algo além da residência, assim, tipo, uma linha de pesquisa. Como eu falei, eu gosto muito da parte acadêmica. Então, acho que isso deixou a desejar durante esses 2 anos agora. Eu não consegui. Realmente, não consegui fazer uma iniciação científica durante a residência, não consegui ir a congresso nem apresentar trabalho. É uma coisa que eu gosto muito, que é trabalho científico. Boa. Show. Brunão, e a gente na reta final aqui do podcast, a gente tem sempre um ritual, que é você indicar um livro que foi importante pra você na sua vida e que você acha que o pessoal aqui que tá Não, assim, escutando deve ver. definitivamente o livro desse ano que eu li foi Hábitos Atômicos. Assim, que é, inclusive, inspiração do chefe. Pra mim, foi o livro definidor, assim. Hábitos Atômicos foi divisor de águas, assim, Muda esse a ano. vida, né? É um livro Total. que muda a vida e que Total. realmente é muito aplicável, assim. Porque Exatamente. não é aquele livro que você lê, Uhum. aí, nossa, que livro legal, aí não muda nada. E você vê o quanto as pequenas melhoras levam a melhoras Ganhos exponenciais. marginais. Os ganhos Os ganhos marginais, marginais. exatamente. Boa. E também deixa a indicação pra gente chamar mais um convidado aqui pro podcast. Quem você acha que deve sentar nessa cadeira aí? Putz, acho que agora chamar alguém da psiquiatria, né? Opa! Olha, Trabalhamos com nome aqui, Bruno. trabalhamos com nomes. Nomes, então, a Mari e a Ana Luísa. Boa. 2 convidados Então, aí. Mari Rosalim e Ana Luísa Mari Vital. Rosalim e Ana Luísa Vocês Vital. estão intimadas a comparecer. Intimadas. Convocadas. Ó, vamos usar, né, o termo da... Difícil é casar a agenda dessa turma toda, né? Vamos lá. A gente se desdobra. A Emily Só ajuda. residência aí. Isso. E a Ju Esteves também. Um beijo pra Ju Esteves. Cara, você tá Ju salvando minha Esteves vida. tá salvando nossa Eu tenho vida que te nesse agradecer podcast. muito. Às vezes ela me manda mensagem, o bicho tá pegando, tem um monte de coisa. Bia, como é que tá a agenda? Eu Ju, preciso da sua ajuda. Preciso que você mande mensagem pra essa galera aí pra gente combinar as datas. E ela, com o maior amor, com o maior carinho, prepara tudo aqui. Então, Exatamente. super obrigado, Um beijo, Ju. Ju. Obrigada. E Emily. E, Bruno, obrigado pela presença aqui, cara. E já que você começou a produzir conteúdo, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? No Instagram, @BrunoBBrito, Brito com 2 T's. E na mentoria. É só entrar na mentoria que você vai me encontrar. E no PNP. E no PNP também. PNP. Boa. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y. E @pediatra de consultório, sempre, todos os dias. E o meu, @Bernardo Preste, Instagram, YouTube, TikTok. No Instagram a gente também tem um @desconstrucast.podcast. Exatamente. Bom chamar atenção, né? Que é @desconstrucast.podcast. Porque a gente descobriu um fake ali. A né? gente descobriu um verdade. fake do Desconstrucast. Não vou falar o nome. Não, vou falar o Não nome. fala o nome, porque senão o pessoal vai lá. Ah, é verdade, tá bom. Não pode Então dar é ibope. desconstrucast.podcast. .podcast. Isso aí. E não deixe de compartilhar esse episódio com algum colega seu, com algum amigo seu que vai prestar prova de cirurgia, que quer vir para São Paulo. Tem um ouro aqui
e continuem com a gente para os próximos episódios. Toda terça, Beijo, 7 da manhã. galera. Valeu, Valeu, galera. galera. Tchau, tchau.